Povo meu, vamos começar a fazer um pós-jogo de Copa do Brasil. Antes de mais nada, se inscrevam, curtam o canal, vão lá no meu Instagram. Essa semana no meu Instagram, além de falar de Olimpíada, já vou avisar que vou fazer a cobertura da final do Brasil no futebol feminino. Estou muito feliz com o futebol feminino. Vou fazer essa cobertura, vou falar de Olimpíada durante a semana. Ainda não falei tão bem da Olimpíada como eu queria, as medalhas da Rebeca, entre outras pessoas que conseguem. O basquete ano passado, o basquete ontem perdeu para os Estados Unidos, normal, natural, não vai disputar medalha. Tem o vôlei, tem outras pessoas, mas o surf com Medina, tem uma mulher também, uma brasileira disputando no surf, enfim, vou falar ainda das Olimpíadas, deixar um sentimento aqui, que acho que os poucos que verão, quem vê vai ver que nos últimos vídeos que eu voltei agora com o celular, ainda não teve visualização, mas quem vê hoje vai ver. Hoje eu vou dedicar a uma pessoa, a um pastor que visitou a minha igreja, ainda não era nem cristão ainda, mas que no YouTube, onde eu trabalho com esportes, onde eu sou comunicador, estudante de jornalismo, no YouTube me mostrou não só como falar no YouTube, mas como pregar a palavra muito bem, sem apontar o dedo, estender a mão, sem julgar ninguém. Marcelo Agostinho Ferreira, conhecido como Daniel Mastral, visitou a minha igreja, ainda não era cristão, então a todos os guardiões do tempo, Ministério Guerreiro da Luz, que gosta de futebol, meus sentimentos a todo mundo aí. Vamos dar continuidade ao legado do Mastral, não ao homem, mas ao legado do Mastral, do Rodrigo Silva, do Daniel Lopes, do Martin Luther King, do Martinho Lutero. Se você gosta do Malafaia, dê o bom legado, a parte boa do Malafaia, do Macedo. Vamos deixar esses legados, e principalmente Paulo, Pedro, João, Tiago, Moisés, Davi, Elias, Abraão. Vamos deixar esse legado aí. Você que é cristão, evangélico, católico, Maria, né? Você que é de outra religião, de Umbanda, ou Iemanjá, você que é de budista, de Buda, não importa. Vamos deixar esse legado aí. Valeu, galera? Vamos lá, vamos falar de futebol? Vamos embora. O Vasco ontem venceu por 1-0, o gol do Piton, pela Copa do Brasil, está classificado. Esse é um ponto. A televisão estava ruim e tal, ruim não estava conseguindo ligar a televisão, aí eu deitei para ver o jogo depois, não consegui ligar. Quando eu fui ligar, fui no celular com 15 minutos. Me surpreendi com algumas situações. Esforza no lugar do David e Paete titular no lugar do Coutinho. Eu fiquei sabendo que o Coutinho não pôde jogar porque teve uma lesão no treino, vai ficar 4 meses fora. Ou vai, 4 meses não, perdão, 4 semanas fora, o Vasco. 4 semanas do Coutinho, 1 mês fora. Classificado na Copa do Brasil e tendo brasileiro para jogar, tentar não passar susto. Eu fui ver a tabela, pensava que o Vasco não ia passar tanto susto, mas está a 4 pontos do Fluminense, que está na zona. Então tem sim um confronto direto. O Vasco teve um confronto direto contra o Bragantino ali para ficar entre os 10 primeiros na zona da Sul-Americana. Teve esse jogo ontem contra o Atlético Goianiense, que briga para não cair, já eu falo do Dragão. E tem agora esse confronto contra o Fluminense, que está brigando para não cair também. Então o Vasco, 1 mês sem Coutinho, alguns confrontos aí diretos, bacanas ali na intermediária para baixo para não cair. Ainda tem a Copa do Brasil ainda, que vai sair o sorteio. Ganhou de 1-0,
jogando bem, mas tem uma coisa que me incomoda no futebol brasileiro. O time brasileiro, quando joga contra um time que é lanterna da Série A, ou que joga Série B, Série C, numa Copa do Brasil, ou no Brasileiro, ou um time brasileiro gigante quando pega um time da Bolívia, do Equador, da Venezuela, do Peru, um Paraguai que às vezes é uma surpresa e está lá, não está o Olímpia, ou Libertar, o Nacional na Libertadores ou na Sul-Americana. O time brasileiro, grande, gigante, falando dos 12, tem uns grandes, tem Atlético Paranaense, Bahia, Fortaleza, está virando grande hoje. O time brasileiro, o grande, o gigante, ele não consegue ganhar o jogo com tranquilidade. Como a gente fala do Real Madrid, que bota a camisa tal, camisa pesa, o Real Madrid na Champions League, pode ser um time tricampeão da Champions. O Real Madrid tem 14, o Real Madrid vai passar o rolo compressor, vai tentar passar com um time de meninos que estão crescendo ou com um time consagrado. Eu falo, seja com o time do Vinícius Júnior ou do Cristiano Ronaldo ou do Zidane. Ronaldo, não importa. Vai ser assim. A equipe brasileira, ela não consegue ser assim. O gigante brasileiro, ele não consegue ser assim. E o Vasco, que até fez uma boa partida ontem, no conservadorismo do Rafael Paiva, em jogar com Matheus Cocão, Hugo Moura e Sforza, deixar o Paê no lugar do Coutinho, até jogou bem. Só que o tal jogo do Vasco tem que ser trabalhado. E ontem a zaga que jogou bem, e eu estava pensando assim, pô, vou torcer pro Léo e pro Michael não errarem, porque se tomar um gol, se rolar um empate, vão vaiar eles. E o Vasco estava jogando muito bem. Paulo Henrique, Piton, que fez um gol, depois do Guilherme Arana e do Ayrton Lucas, o terceiro melhor lateral esquerdo do Brasil. Verratti jogando muito bem. Finaliza no lance do Piton, né, que o Piton começa a jogada, o Paulo Henrique dá para o Verratti, que o Paulo Henrique fecha mais no meio, sai da lateral direito, sai da lateral direita para o meio, mete para o Verratti vai, finaliza, o goleiro dá o rebote e é gol. Esses jogadores que jogaram bem ontem, o Vasco sabe fazer isso, sabe fazer muito bem o feijão com arroz. O ruim é que para uma Copa do Brasil, para disputar uma vaga na Libertadores, pelo brasileiro, não basta ser só tático. Tem que ser muito técnico e raçudo, guerreiro com personalidade e de maldade, o jogador bandido que o Rica Perrone tanto fala. E o Vasco tem muito dessa de São Januário, às vezes, por conta da torcida, jogador fazendo, às vezes, jogar um pouco mal, vândalos de organizado, o Vasco sente muito essa pressão. O clube grande do Brasil, gigante, sofre essa pressão. O Flamengo, Palmeiras e o Galo sofre essa pressão ganhando tudo. O Botafogo está sofrendo essa pressão desde o ano passado. Então, o gigante sofre essa pressão. Eu acho que o Vasco, para ganhar a Copa do Brasil, para chegar o mais longe possível, que precisa de dinheiro porque a SAF saiu, eu acho que o Vasco precisa de mais maldade. Vai ficar um mês sem o Coutinho. O Paê não é esse jogador. Precisa de um cara ali, um craque, fora o Verratti, para trazer essa malícia boa pro Vasco, se é que você me entende. De bater a bola de longa distância, de quando estiver ganhando de 1-0 e for para matar o jogo, não errar o passe, de mandar a torcida adversária ficar quieta e abaixar o clima da torcida organizada. Falta esse Edmundo, esse Romário pro Vasco. Então, acho que o Vasco ganhando ontem, mas o Vasco precisa de um mental. Não é só saber se vai jogar no 4-3-3 quando o David voltar ou no 4-4-2 com o losango de volante, com Sforza, Hugo Moura e Matheus Carvalho, ou Souza, Hugo Moura e Matheus Carvalho quando o Souza estiver bem. Eu acho que o Vasco precisa um pouco dessa maldade e entender que essa boa maldade, ou melhor, coragem, é necessária. Lado do Atlético Goianiense, estreou um treinador ontem, eu até fiz um pré-jogo no portal onde eu comecei a colaborar, mas ainda estou vendo ainda.
busquei teste para estágio e tal, esqueci o nome do treinador que estreou ontem, o Atlético Goianiense. Está eliminado da Copa do Brasil e é lanterna do Brasileiro. O futebol de Goiás, ele não, há muito tempo não tem um gigante. Era o Goiás, o Vila Nova e o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense, de uma década para cá, vem jogada a Série A. O Atlético Goianiense parece, não sei como é que está a Série B, é o único que pode ficar na Série A representando o Goiás. Então, eu acho que o treinador do Atlético Goianiense deve pensar assim: perdemos o gol do lateral esquerdo, acontece, mas agora a gente precisa de 19 jogos para sair dessa zona da confusão, como diz Vanderlei Luxemburgo. Atleticano, torcedor do Dragão, de Goiás, se una, faz o que a torcida do Vasco faz, Barreira virar baile, faz o estádio de vocês virar um baile, porque vocês vão precisar fazer de 57 pontos, 30, 40, para não cair. Com Fluminense, Grêmio, alguns clubes grandes lá embaixo. Então, torcedor do Atlético Goianiense, se apegue ao treinador novo, porque o treinador antigo Wagner Mancini saiu, eu esqueci o nome do rapaz agora, treinador do Dragão. Se apeguem a ele e se apeguem à equipe. Ao Luiz Fernando, a outros jogadores, ao Shailon, jogadores muito bons de bola que podem ajudar o Atlético a sair dessa situação. Se apeguem a ele, porque hoje o Atlético Goianiense precisa demais da sua torcida para não cair para a segunda divisão, assim como o Vasco precisa demais da sua torcida para chegar longe no Brasileiro e longe na Copa do Brasil. São dois times que, cada um nas suas respectivas situações complicadas ou animadoras, como é o caso do Vasco, precisam da torcida, do apoio da torcida e do menos de confusão possível para conseguir o seu objetivo. Parabéns, Vasco, primeiro classificado na Copa do Brasil. Fui.